Boa noite. Sejam bem-vindos. Amém. E vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo. E hoje vamos estudar Isaías, capítulo 2, a glória futura de Israel. Não é somente de Israel, falando dela, mas nós também, né? Quando vai ser essa glória, quando nós estivermos lá no reino milenário. Boa noite, irmãos. Então também, e agradecer por a chuva que Deus está nos mandando, né? E agradecemos que Ele permitiu que nós viéssemos aqui hoje. Estamos aqui para cultuar o santo nome de Deus, louvá-lo, e que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. Sempre devemos pedir a Ele para nos ajudar e a caminhar nessa caminhada que não é fácil. Oremos. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais este momento que Tu vem sempre nos dando oportunidade de nós vir até aqui. Nós não sabemos até quando, mas Tu sabes. E agradecemos a cada momento de nossas vidas, falando de hoje, pegando desde o amanhã, cada segundo de nossas vidas, que nós passamos, vivemos, e Tu vem nos sustentando, nos sustentou hoje mais um dia de vida para nós. E agora que nós, como igreja, reunidos aqui em Teu nome, e pedimos a Tua sabedoria que nos dê mais e mais para louvá-lo e para estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém? E agradecer a Deus pela bênção. Agradecer a Deus pelas bênçãos. O que mais? Eu só tenho que agradecer. Amém. A saúde da Belinha. Até para as dificuldades, algum contratempo que Deus permite, naquele momento a gente deve, depois que passa, ou no momento, agradecer a Ele, por sempre ter nos protegido, que nós estamos com vida até hoje. Vamos louvar o Senhor? Qual é o primeiro hino? Vamos começar com qual hino? Pode ser o 287? 287. Desconfiado que ele é lá bemol e não vai dar para tocar em sol. Vamos ver. Se for Cristo sombrio, eu não consigo tocar aqui. Tem hino do lá bemol, eu vou tocar ele, mas depois tocamos aí para saber. É 287.
308. Quer dar para conferir? E meu irmão não sabia da passa, não. Tá, mexe. Mexe tudo. Eu ia conferir. Ó, pega um pouquinho de livro lá, vamos tocar, eu acho que é.
que seja. Amém.
Então, Isaías, capítulo 2, versículo 1. Isaías, capítulo 2, versículo 1. Vocês estão com calor? Então pode ligar. Então. Ok? Aí eu mudo aqui para tirar a pera. Pode ligar, irmão. Isaías capítulo 2. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. 2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão, a outra diz assim, a Genebra, e correrão a ele todas as nações, e irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei de Jerusalém, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Ó, o versículo 4, vamos, antes de voltar para trás, vocês veem quando vai ser no reino milenário, ou no reino de Cristo. Olha, ele fala aqui, ó, e ele julgará as nações. Ele quem? Jesus, o Messias. E repreenderá a muitos povos. E estes vão, em vez deles usar hoje espada para guerrear, para lutar, aquele tempo era espada, hoje tem arma de guerra de todo tipo, né? Vai converter as armas, as suas espadas, em enxadões para trabalhar. E a sua lança em foice para trabalhar. Quem trabalhou de foice já sabe, quem trabalhou de enxadão sabe. Uma nação não levantará a espada contra outra nação. Vai ter todo o passo, no governo de Cristo. E aprenderão mais das coisas dele, que ele vai ensinar. Então aqui no versículo 1, é interessante. Ele fala, palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. A palavra viu significa, quer dizer, visão. Isaías teve uma visão. Ele viu algo sobrenatural, que é com os olhos da fé, mas ele viu porque Deus mostrou essa visão para Isaías. Ele teve uma visão para poder falar para o povo, para deixar escrito esse capítulo que exorta muito os cristãos, né? Mas viu o quê? Viu que a nação frequentemente se desviava dos caminhos do Senhor. Esse viu até nós hoje. Quantos cristãos hoje estão
desviando do caminho do Senhor, mergulhando no pecado, em idolatria e socialmente desobedecendo a Deus. Quer dizer que a vida social dele, fora da igreja, dos cultos, a vida socialmente que ele pratica diariamente, uma vida desobedecendo a Deus. Desobedecer a Deus é impossível nós não desobedecer a Deus. Mas tem uma diferença. Viver desobedecendo a Deus é bem diferente. Então nós devemos procurar obedecer a Deus. Viver nós estamos nessa caminhada, irmãos, nós assumimos um compromisso. Cada cristão, ele tem um compromisso com o Senhor aqui na terra, o compromisso com a igreja dele. Nós não assumimos esse compromisso, então nós procuramos ir até o fim. Mas muitos estão deixando para trás, estão parando, não estão caminhando, não estão correndo junto. E a idolatria, irmão? As coisas que colocar no lugar de Deus, que você gosta, é idolatria. Isaías, como profeta, ele era chamado. O chamado dele era para advertir ou exortar o povo sobre as consequências de sua desobediência, que não é boa. O resultado de desobedecer a Deus não é bom. Falou que desobedecer não é bom. Se o filho desobedece o pai, o resultado não é bom, porque o pai quer bem o filho. Agora o filho às vezes tem um outro pensamento. Uma criança tem o desconto, está nas mãos, mas e o filho já que não está mais grande? Agora, e obedecer também, desobedecer às autoridades civis, governos, as leis de trânsito, está em consequência. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo disse, lá acho que é no capítulo 13, que para as autoridades governamentais, todo governo é deixado por Deus. Pega do presidente, do governador, dos prefeitos, vereadores, tudo isso é deixado por Deus, para que a população leve uma vida, tem uma ordem. Então, se nós, o cristão, desobedecer a autoridade, vai ter castigo. E se nós obedecer, como é que fala lá? Vai ter o louvor dela. Em vez de castigar, você recebe o bem. Obedecer tudo. Cinto de segurança, né? Passar no sinal vermelho, contramão, passar em 2 faixas, etc. Pagar os impostos direitinho, sempre certo, né? Na cidade. Então, quer dizer, falando de desobediência, não é bom. Não é bom desobedecer. Agora, você imagina Deus, que Ele é digno de tudo. Agora, aqui no versículo 2, então ele fala: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão ou correrão a ele, ao Senhor. Todas as nações vão correr a ele. Monte, o que quer dizer monte? O profeta falou sobre o monte do templo como uma metáfora para o reino do Senhor, do qual é exaltado
sobre todos os demais reinos. Vai ser exaltado. O nome Sião também, e o templo que havia ali, era um símbolo do céu e o santuário terrestre. Essas representações aqui, terrenas, já se passaram através do sacerdócio do Senhor que subiu. Quando o Senhor subiu aos céus, muitas coisas passou, não é repetido. O sacrifício que fazia não é mais repetido. Nem hoje também, Deus não aceita o sacrifício por obrigação. Se nós quisermos fazer um sacrifício, mas que seja voluntário. Faz um sacrifício para servir a Deus, para vir à igreja. Mas voluntário, por amor. Quando ele subiu aos céus, e a igreja enxerga isto diretamente à realidade celestial. A igreja deve enxergar isso com amor, com os olhos da fé. Tudo que passou, que foi passado, não serve para nós hoje. Nós olha para trás. E o passado nosso também nós não devemos olhar para trás. Se nós formos olhar para trás, nós vamos parar. Porque Jesus disse: quem lança a mão do arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. No reino de Deus, nós temos que olhar para frente, afirmar olhar para Cristo. Não olhar para a igreja, não olhar para irmãos, não olhar para o pastor, olhar com outros olhos, para desanimar, olhar defeitos. Irmãos, se nós for olhar defeito, acha defeito em todos. Tem pessoas tão incrédulas que seja, se duvide, que eu quer achar defeito em Deus, até em Jesus. Jesus não agradou a todo mundo. Mas imagina quem de nós vamos agradar? Se Jesus, que é Deus homem, criticaram ele. Agora, nós devemos olhar diretamente para as coisas celestiais, as coisas celestes. Não ficar olhando para as coisas da terra, as materiais, que nós precisamos delas também. No cume do monte, os pagãos adoravam seus deuses, com letra minúscula, em santuários edificados nos montes. E acontece isso hoje, a mesma coisa. Os pagãos, os que não são salvos, os que não passou por novo nascimento, o que não se arrependeu dos seus pecados, aquele que não creu em Jesus verdadeiramente, aquele que não está não é uma nova criatura, ele é pagão. Ele pode estar na igreja, mas é pagão, sem salvação. É isso que ele está falando. Ele adora os deuses. Todo preto deuses, arruma tudo. Mas menos o Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra, que nos criou. Foi Deus que nos criou, irmãos. Cada um de nós. Você lembra que o nosso saudoso irmão Félix é um homem que deixou o nome na história, né? Mesmo para quem conheceu ele, né? Quem não conheceu, né? Para conhecer lá na glória. Olha, ele falava assim, quando ele falou para mim assim: irmão, no mundo não tem outro igual ao irmão. O igual que ele falava, o tudo, né? Pode parecer, aparece um pouco, mas não é igual. Tem alguma coisa diferente. Então Deus fez cada ser humano, cada criatura diferente uma da outra. Agora lá em Romanos fala no capítulo 7, me lembro direito, que os homens mudaram o que Deus criou.
homem e mulher. É uma abominação aos olhos de Deus, isto. E precisa ter cuidado de falar isso hoje. Vai dizer que é indiferença, racismo, outras coisas. Então, e nós, cristãos, nós adoramos o Deus de Israel, Deus de Isaac e de Jacó. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Montônio sempre falava isso de primeiro. Ele largou um monte de hábito, de costume. Esqueceu, né, irmão? Não. O Deus de Israel, que era adorado no Monte Sião. E nós adoramos esse Deus em qualquer lugar. É em casa, é você no trabalho, é aqui na igreja, reunido como igreja, então ele está como igreja. Mas em qualquer lugar, a adoração é a Deus. Aonde tiver, com o seu testemunho, ou com falar, com palavras, ou com a vida. Então, estabelece-se aos olhos de todas as raças e nações, quer dizer, todos os povos de toda a terra, que deve adorar o Senhor. Um dia vão reconhecer isso como o único Deus verdadeiro e vivo. Nós adoramos Deus vivo, não é o Deus morto. Nós não adoramos Jesus crucificado na cruz, porque ele não está mais ali. Adoramos Jesus, o Messias vivo. Ele morreu e ressuscitou, ele está vivo. E nós estamos vivos com ele, embora que esse corpo vai morrer, mas nós temos o Espírito dele habitando dentro de nós, quem passou por um novo nascimento. Tal como ele deve ser adorado hoje em dia e para sempre, ele deve ser adorado. Nós nunca devemos deixar isso. Irmãos, o profeta, a profecia de Miqueias, o seu ministério aconteceu 17 anos mais tarde que Isaías. Deus permitiu que os dois profetas, Miqueias e Isaías, Miqueias, o livro dele está bem para frente, né? Os dois profetas, Miqueias e Isaías, eles profetizavam a mesma profecias durante a época de Isaías, falando do reino vindouro. E nós falamos do reino vindouro, não deve esquecer disso, que um dia vai chegar o reino milenar com Cristo. Em ambas profecias, tanto de Isaías como de Miqueias, era o Senhor que revelava para eles. Hoje o Senhor não revela para mais ninguém. Quem pregar no púlpito, aquele que ensinar, recebia uma revelação do Senhor, mentira. Sabe por quê? A revelação está toda aqui, e na Bíblia aqui, porque é a mesma Bíblia. Só que aqui é física, em papel. Diz, irmão, a revelação nós já temos. É muito, é demais, nós não aprendemos tudo. Por mais que leia, a Bíblia é uma coisa, eu estou estudando, eu preparo um esboço. Cada vez que eu volto a ler ele, eu tenho que modificar um pouco, ou tirar, ou acrescentar. Que você vai, no Espírito Santo, você vai estudando, vai acrescentando as coisas na nossa cabeça. E não tem fim, isso parece. Todos os pregadores sabem disso. Então, o que acontece? O Senhor revela o caráter do reino milenar de Cristo. Esse reino aqui, irmão, que nós estamos reinando, Satanás está solto. Então não tem o mesmo caráter, um bom caráter perfeito. E no reino milenar de Cristo, Satanás e os seus anjos estarão presos por 1000 anos. Mas vai existir pecado
Porque vai entrar pecador, mas vai entrar pecador redimido. Se falar que vai entrar ímpio lá sem conversão, vai contra o que Jesus disse para Nicodemos: necessário vos nascer de novo. Mas só que lá vai nascer, aí vai ter ímpio, porque vai nascer. Muita gente, vai ter muito, é 1000 anos. O Brasil está 500 e poucos anos. Não é? Foi descoberto em 1500. Estamos em 2025. Então, a população que tem. E esse reino milenar de Cristo, mãe, que Deus propôs estabelecer na terra futura, para os cristãos, os filhos de Deus, os convertidos, irmãos. Aquele que morrer a partir dessa vida sem Cristo, não sabe o que está perdendo. Está perdido pro resto da vida. Não tem como fazer ele de lá, depois que morreu nessa situação, se converter. Não tem mais perdão. O perdão é para quando está vivo. Que depois que morreu, não adianta falar que era bom ou que era ruim. Morreu. Não vai resolver nada. Declaração de elogios e amor faz quando está vivo. Quer ela fala bem da sua esposa, quer abraçar ela, aproveita quando ela está viva. Quer amá-la, faz quando ela está viva. Os filhos, com os pais. Tudo é quando está vivo. Depois que morreu não adianta. Não esqueça que o irmão Paulo contou a história, contei o dia do meu velório. Diz que tinha morrido um homem, aí começaram todos a chegar a elogiar ele. Todo mundo elogiava que ele era bom, que era isso, que era aquilo, mas falava. Aí eu falei, foi da igreja, o irmão Paulo que falou isso, que viu essa história, também aprendeu com outro. Aí a viúva falou assim para o filho: filho, vai ver se é o pai que está lá no caixão, teu pai que está lá no caixão lá. Porque não era nada daquilo, você imagina? Não era nada daquilo que estava falando. Os irmãos, vejam bem que os pagãos, os ímpios, ímpio é contrário de piamente, de pio, ímpio, adoravam os seus deuses. Quantos não estão adorando o seu Deus? Se não estiver adorando Jesus Cristo, irmão, está adorando outro Deus. Quantos não estão adorando outro Deus? Homens. Em santuários edificados nos montes por homens. Nós devemos adorar a Deus. Adorar. E tem gente que tem costume, qualquer coisa, eu adoro. Larga desse hábito, viu? Graças a Deus. Esse hábito não existe. Posso ter muito defeito, mas tem muitas coisas que eu larguei, graças a Deus, por força dele. Ainda defeito tem, só depois que morrer, que levamos a perfeito. Então, o Deus de Israel aqui, que era adorado no Monte Sião, manda estabelecer os olhos da fé de todas as raças e nações para olhar para o único Deus vivo, verdadeiro e eterno. E para nós também vamos olhar. Se tira os olhos, não tire os olhos. O Deus é esse que eu sirvo. Então aí nós podemos, não é por causa disso que nós levamos uma vida, pode divertir, pode ter um recreio. Aí outra igreja, uma irmã falou para mim, nós devemos ter um recreio. Sim, uns têm, outros não quer ter esse recreio, mas precisa ter cuidado em tirar o alvo de nosso Senhor Jesus, o Deus eterno. Ele é adorado hoje em dias
pelos seus filhos fiéis, que creram e aceitaram Ele, ou aceitou o seu Filho Jesus Cristo em suas vidas, em arrependimento verdadeiro. Que muitos falam que aceitam Jesus, mas só de aparência, da boca para fora. Deve mostrar o arrependimento verdadeiro, que adora somente Ele, que serve Ele corpo e alma, quer dizer, fisicamente, e a alma nossa também, lá no interior, e corpo também, que nós andamos, nós falamos, tanta coisa, né? Com a vida até a morte. Depois que morrer, aí não tem como. Aí o que tinha de fazer, fez. O que não fez, não faz mais. Irmãos, os acontecimentos nos últimos dias, hora, dia, tempo, ninguém sabe. Deus não deixou, ninguém sabe. Nós imaginamos, às vezes, uns que está perto, talvez não está. Pelo andar da caminhada que nós vemos, a situação que vai, mas nós não sabemos. Nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Ele pode morrer. Se morrer, por exemplo, aquele que morreu agora, hoje, o mundo para ele acabou. Mas só que ele foi para outro mundo. Ele foi para lá. O corpo está na sepultura. Quando Deus repete uma mensagem, irmãos, olha a vantagem aqui agora. Quando Deus repete uma mensagem, a repetição era para a santidade, para ser aproveitado, para nós, irmãos. É para nós apreciar mais a mensagem. Quando Deus toca no nosso coração de repetir algo que já foi pregado, como um livro, não deve cansar. Tem uns que está cansado de ouvir, por exemplo, falar de salvação. Você viu, quarta-feira e sexta-feira, veio aquele rapaz que é pela primeira vez, eu ia vir para pregar outra coisa, não esperava que ele vinha, que tanto que eu convido, chama Rubens, hein? Vizinho meu lá. Veio, falei, então vou pregar sobre salvação. E ontem ele veio, era a vez do irmão Paulo pregar, estava tossindo ainda está agora, irmão Paulo, preguei também. Ele veio, aí teve que continuar mais ou menos o assunto, sobre a salvação. Agora, irmãos, a mensagem que ele nos dá, o que ele deixou para nós pregarmos, é de suma importância para o homem viver. Se nós não ouvir a mensagem, como que nós vamos viver em santidade? Como que nós vamos aprender a obedecer a Deus? Se nós vamos só alimentar das coisas cotidianas, das coisas, como eu vou dizer, corriqueira, que não é mensagem que vem do alto, daqui mesmo. Você aprende a falar muitas coisas. Eu não esqueço, o irmão Daniel me dá licença, me desculpe que eu vou falar agora, porque ele falava quando as crianças eram pequenas. Se ele esqueceu, eu não sei, mas lembrei agora. Ele falava assim, as minhas crianças aprendem tudo quanto é música que ouve, mas os hinos do cantor cristão não aprende. Lembra você falava? Que já está no natural, no sangue do ser. Primeiro prende as músicas. Mas as coisas de Deus, irmãos, é diferente. Tudo pelo Espírito Santo, na energia da carne, só que a carne é difícil, não aprende. Olha o versículo 3. E irão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas,
porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor. Está fazendo um convite para subir a casa do Senhor, de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, os caminhos, nas retas. Então ele fala: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus, do Deus de Jacó. Quem está lá embaixo, fala: vamos subir lá na casa de Deus para louvar o Senhor, para ouvir a palavra dele, para com a igreja, com os irmãos, para nós louvar o Senhor. Então ele está dizendo: casa de Deus de Jacó indica que os gentios virão ao templo de todas as partes do mundo, vai vir. Não vai ter separação. Gentio, estrangeiro, toda quanto é raça. Logo eles farão o que o Senhor tinha por propósito de fazer todo o tempo. Hoje não, mas um dia vai acontecer isso. Começando para um povo escolhido dele. E a conversão do povo escolhido vai levar os outros tudo a se converter. Isso vai ser no último dia. Diz a Isaías 66, que vai na explicada, diz que vai ser o dia mais evangelizado que vai ser. Pela conversão dos restantes, dos judeus. Os judeus dispersos, vê a conversão, aí vão converter, mas pela vista, não é pela fé. E aí todas as nações estrangeiras, esses que vão entrar com o corpo naturais, todas as raças. Aí vai nascer criança sem salvação, é claro. Aí vai ter as pessoas ímpias, vai crescendo, o povo vai crescendo, porque de Sião sairá a lei, fala, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Que bonito, irmão. Na realidade, não corresponde à lei mosaica, não é essa lei, mas sim um regulamento para viver bem com Deus. Hoje nós não estamos debaixo da lei mosaica, ninguém está debaixo da guarda de lei, mas devemos ter um regulamento na nossa vida. Um regulamento. Quem vai regular na vida? Deve ser eu regular a minha vida. Não precisa deixar que o outro põe. Não é que no chefe de família que ele regula, ele tem que regular um pouco dos filhos, enquanto está nos cuidados dele. São de menor, por exemplo. Então nós devemos pôr um limite nas nossas vidas, para poder agradar a Deus. Nós não podemos fazer tudo o que a carne deseja. Que a carne, quanto mais alimenta ela, mais ela quer abundar, ela quer que alimente. Ela não sacia fácil. Quanto mais. E quando a gente vai cortando, aí você perde o desejo para tudo, de todas as coisas. Esta é a razão pela qual o profeta fala para as nações a irem a Cristo. E fala para hoje, para muitos, para irem a Cristo. Devem ir a Cristo. Sem dúvida alguma. Porque o mandamento é lâmpada e o ensino é luz. O mandamento é lâmpada, porque quando ele está apagado, é uma lâmpada. Ela não está acesa. Ela está ali. É um mandamento. Entendeu? Aí é o ensino, quando o ensino é luz. Luz para nós, a luz para nós, os olhos da fé, enxergar a realidade. Se não for pelos olhos da fé, irmãos, você vai querer ver. Eu já vi a gente dizer: eu tenho que ver para crer. Quantas vezes meu pai falou isso? Tenho que ver para crer. Eu nunca vi. Eu tinha que ver que alguém que morreu crente, nascer e vir, parecer falar para mim, eu vou acreditar. Meu pai era desaforado, mas eu nunca desanimei de falar para ele.
Eu falava, com jeito, falava desde que eu morava no sítio. Os irmãos, depois eu fui embora para Bauru, aí eu fiquei sabendo. Foi fruto que meu pai visitou algumas vezes aqui, não sei. Diz que vinha cavalo, deixava o cavalo amarrado, que vocês devem saber disso. Eu via falar e eu fiquei contente. Falei, puxa vida, por que ele está indo? Saí de lá da cidade e colocar naquela escuridão. Vinha cavalo. Já lembra, irmão? O Anel confirmou. Uma vez? Algumas vezes. Então, olha. E depois, quando ele mudou lá, aí eu tive mais chance de falar. Falava para ele. Um dia ele queria ver eu tocar sanfona. Mas ele queria que eu tocasse as músicas que eu tocava. Eu fiz o gosto dele. Peguei a sanfona preta que eu tinha. Preta não, aquela não era preta. Levei na casa dele, ele me toca o quarto centenário. Falei, pai, estou destreinado. Eu larguei meu tomar mais para fazer gosto. Tocava baixinho. Toquei para ele ver. Festa na roça. Toquei a festa na roça. Agora, se eu não fizesse isso, irmãos, eu poderia ter uma consciência pesada, né? Porque eu matei o gosto dele, pediu várias. E agora eu vou tocar hino, pai. Hino para ele não resolvia nada, porque eu não entendia. Mas ele ficou babando. Ele ficava louco. Tinha um show e faz show para mim. Como que você aprendeu a tocar desse jeito? Ele sabia que tocava bem, porque ele me levava muito em baile para tocar. Ele que levava para caminhonete. Então, os irmãos, é isso daí. Agora, vamos terminar aqui, ó. Os orgulhosos. Orgulhoso é pensar aquele que tem muito dinheiro, não. Que é aquele que está por cima, que é estudado, cultura. Não, tem muitos pobres orgulhosos. Não aceitar Cristo é orgulho. Agora trato com o pó debaixo dos pés. Os orgulhosos. Os que confessam o nome, que não confessam o nome do Messias. E pode ser também qualquer um que seja rico ou não rico. Às vezes tem orgulho, que meu pai não acreditava que a crente é só para pobre. Pense bem, irmãos. Então, futuramente essa posição será mudada. Naquele dia que eu estou preparando, vamos dizer assim, que Ele está preparando, diz o Senhor dos Exércitos, a justiça prevalecerá, com Cristo regendo sobre a terra. Um dia vai. Agora, infelizmente, a injustiça prevalece. Nós vimos isso direto nos nossos olhos. Olhando para a tela, você sabe o que eu estou falando. Você vê a justiça e vê ao vivo também. Mas no feliz dia vindouro, a justiça será ordenada em toda a humanidade, disse o Senhor dos Exércitos. Aí vai ter, porque é com Ele. Jesus, quando for reinar, o reinado dele, é Ele que vai dirigir, com justiça. Amém? Oh, 2 versículos, mas teve muita coisa. De que Deus permitir, continua. Então, que nós possamos estar amanhã aqui novamente, os irmãos. Se Deus permitir, culto da manhã. Já está faltando uma, que a Moça Marina está viajando, não veio. Diz que ela chegasse hoje. Se ela chegar, ela está amanhã, de manhã aqui. E de manhã, está aí, cada um leia, as irmãs leia também. E estamos aqui. Agora, quem que vamos cantar por despedida? 176? Sim, eu desconfio que é Fá maior, mas tem que ver depois. E a lembrar que amanhã é chamado o Dia das Mães. Olha. Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe as mães, que já que tem filhos, né? Os filhos devem honrar as mães, se puser esse dia, não estaria o dia. Eu consultei no Google, irmão, não sei se alguém teve a curiosidade, só que eu não guardei para me explicar. Como é que saiu, quem é que inventou o Dia das Mães, o dia, por quê? Só que eu esqueci, tinha que ter escrevido. Vamos então, 176. Eu acho que é bemol. Dia das Mães, Natal. Romero. Tá certo? 176, está maior.
Amanhã, abraço dele, segunda-feira, nasceu. Viria para pegar ele. Vai mais. Eu não sou pegar. Aí. Dá mais um pouco aí. Aí tá bom. Fala aí. Amanhã cedo eu gosto de filho. Vamos começar cantando já. Oi? Pode. Quero agradecer os irmãos, a igreja, pelas orações. Minha mãe está em casa já, desde terça-feira à tarde. Seguindo, ainda muito delicadinha, mas mãe.
fiquei desaparecido da igreja esses dias todos. No sábado, eu estava para Garça, domingo eu não fiquei em Garça, mas fui levado de manhã e buscar de noite. Aí fiquei segunda e terça, segunda fui de manhã, gozei lá, fiquei. Ontem, que era na quarta-feira, eu cheguei à noite. Não, na quarta-feira eu fui para a casa do meu pai para lá. E ontem foi para Pompeia fazer um curso, chegou de noite. Ah, sua mãe falou que estava fazendo curso lá, ele é esforçado. Mas graças a Deus, irmãos, eu agradeço. Aproveita e faz essa oração de despedida, irmão Daniel. Bendito e eterno Deus, perdão te peço por minhas muitas faltas de nós. Pedimos-te em favor de cada pedido que foi mencionado e dos que não, que estão nos corações, tu és conhecedor. Te agradecemos que na tua bondade tem cuidado de nós e a tua misericórdia reconheço a cada momento, é a causa de eu não ser consumido. Amém. Santo Deus, pedimos a tua bênção sobre cada um que aqui está e os que não, sobre os enfermos espiritual. Ajuda-nos a buscar na tua face e a confiar em ti. Amém. Em nome de Jesus, te rogamos e agradecemos. Amém. Amém.